Uma boa noite a todos. É bom estarmos de volta. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pela honra, pelo privilégio que temos de ministrar e compartilharmos a palavra dele com todos os nossos amigos, irmãos, queridos e queridas. E a nossa oração é para que você possa desfrutar da palavra de Deus e também do melhor dos céus e do melhor da terra, em nome de Jesus. Eu quero ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 16. Eu quero ler a partir do verso 19. E o tema para esta noite é: duas vidas, dois contrastes, dois destinos. Jesus está falando, está ensinando, revelando verdades espirituais. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, o homem rico, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, também ou tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra. Dá-nos da tua graça, dá-nos da tua unção. Dá-nos, Senhor, entendimento e autoridade divina, para que esta palavra possa, mais uma vez, alcançar todos aqueles, Pai, que
estão conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Duas vidas, dois contrastes, dois destinos. A maioria dos eruditos bíblicos contemporâneos considera a história que nós estamos considerando aqui, do rico e de Lázaro, como uma parábola da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. A maioria. Alguns acham que é uma história, não uma parábola, não uma narrativa alegórica. Um estudioso, intérprete renomado chamado George E. Led, por exemplo, diz que esta história era provavelmente uma parábola de uso corrente no pensamento judaico e não tenciona ensinar coisa alguma acerca do estado dos mortos. Sendo este o caso, temos que procurar entender qual é o verdadeiro propósito, se é uma parábola ou se é uma história mencionada, ensinada por Jesus Cristo. Nos capítulos 15 e 16, que antecede o que nós lemos aqui, Cristo apresenta várias parábolas em resposta à preconceituosa discriminação dos escribas e fariseus para com as classes marginalizadas da época. A parábola de Lucas, né, ou a história que nós lemos aqui, que aparece no final desses dois capítulos, no capítulo 16, é caracterizado por um forte contraste entre certo homem rico, que a Bíblia não menciona o nome, bem vestido, e um certo mendigo, chamado Lázaro, necessitado, coberto de Lázaro. Se é que é uma parábola, é a única parábola de Jesus em que um dos personagens recebe um nome. No caso aqui, o pobre mendigo doente chamado Lázaro. O relato, o que nós lemos aqui, ensina pelo menos duas grandes lições. A primeira é que o status, a proeminência e o reconhecimento social do presente não são critérios de avaliação para a recompensa futura. Em outras palavras, aqueles que, à semelhança dos escribas e fariseus, se julgam mais dignos do favor divino, podem ser os mais prejudicados e afetados espiritualmente aos olhos de Deus. E a gente pode comparar isso nas verdades que Jesus descreveu lá em Mateus capítulo 23. A segunda lição é que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertido na era vindoura, na eternidade, nem mesmo pela intervenção de Abraão. A referência à impossibilidade de Abraão salvar o homem rico do seu castigo reprova o orgulho étnico dos fariseus,
que se consideravam merecedores da salvação, se consideravam privilegiados para a salvação por serem, e eles acreditavam nisso, descendentes de Abraão. Então, com esse prefácio, eu quero declarar aqui o que a gente sempre tem dito, todas as vezes que nós podemos compartilhar a palavra de Deus com você. A Bíblia Sagrada, ouça isso, é um mapa que eu chamo de mapa da vida. Um manual que contém um plano de navegação espiritual. Nas Sagradas Escrituras, encontramos orientações, orações, promessas, diga aleluia, admoestações, repreensões, que nós não gostamos muito, encontramos permissões, encontramos proibições, ninguém diz amém, e encontramos advertências. Para quê? Por que muitas vezes Deus nos adverte, Deus nos disciplina? Para aproveitamento nosso, para que possamos ser participantes da santidade de Deus, como nos ensina o autor aos Hebreus. Algumas verdades para você aqui nesta noite. O texto sagrado que nós lemos aqui revela a realidade do céu e a realidade do inferno. Muitos não acreditam. Nenhum outro. Nem no céu e nem no inferno. Alguns acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Porque acham que o inferno é aqui. Muito embora poucas verdades são reveladas na Bíblia, tanto a respeito do céu, como a respeito do inferno. O rico, queridos, do texto sagrado, ou da parábola, não foi para o Hades ou para o inferno, porque era um homem rico, ou porque se vestia de púrpura, ou porque vivia regaladamente. E Lázaro, o pobre, mendigo, doente, não foi para o céu porque era pobre, ou porque era um mendigo, ou porque era doente. O rico, pelo que nós lemos aqui, foi para o inferno por algumas razões muito específicas e pertinentes. Primeira razão, porque o rico foi para o inferno, para um lugar de tormento, pela indiferença que ele demonstrava com relação ao próximo e com relação aos necessitados. Jesus, lá em Mateus capítulo 25, deixou uma lição preciosa com relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante, aos necessitados, aos que estavam com sede, aos que estavam com frio, aos que estavam presos, aos que estavam doentes, aos que estavam com fome. Certa ocasião perguntaram para Jesus: Senhor, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram,
Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Então, a primeira razão que eu encontro aqui deste homem estar sendo atormentado no Hades é pela indiferença ao próximo e aos necessitados. Segunda razão, pelo orgulho e ostentação. Terceiro motivo, a gente percebe no início do texto que este rico não tinha o hábito de orar, de buscar a presença de Deus, de viver uma vida simples, humilde. Sim, abençoada, próspera, mas humilde, em comunhão com Deus, com as suas orações, subindo até a presença de Deus. Não, ele não tinha o hábito de orar e buscar a presença de Deus. Estava alienado da comunhão, da vigilância, da prudência que devemos manter na vida espiritual. Outro motivo que eu encontro deste homem estar atormentado no Hades. Ele não prestava atenção aos profetas de Deus. Ele não prestava atenção e não dava atenção às profecias, à palavra de Deus, do que estava registrado no Talmud, que é a Bíblia do judeu. Por essa razão, estava no inferno, num lugar de tormento, de agonia, de separação. Agora vamos olhar um pouco para a vida de Lázaro, este pobre, doente mendigo. Por que ele foi levado pelos anjos ao paraíso? Conhecido pelos judeus como o seio de Abraão. O Talmud menciona tanto o paraíso quanto o lado de Abraão, tradicionalmente conhecido como o seio de Abraão, como o lar eterno dos justos. Estar ao lado de Abraão, neste sentido aqui, refere-se ao lugar de bem-aventurança, de paz, de alegria, para onde vão os justos após a morte, à espera da vindicação e das recompensas espirituais futuras. Por que Lázaro foi levado ao paraíso? Eu penso, queridos, nas entrelinhas deste texto sagrado, desta história, dessa narrativa, ou desta parábola, como muitos interpretam. Ele foi levado ao paraíso porque dependeu da graça de Deus. E vivia todos os dias na dependência de Deus. Ele estava doente, coberto de feridas, em necessidades. Mas havia algo na vida dele que precisa ter na minha e na sua vida, que não havia na vida daquele rico. Ele cria em Deus. Ele acreditava na palavra de Deus. Ele dava atenção aos profetas de Deus. E tinha absoluta certeza e convicção que Deus o sustentaria e Deus o consolaria. Aleluia. E faz lembrar a passagem do apóstolo Pedro, lá no capítulo 4 da sua primeira carta. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se,
à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados, se vocês sofrem por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha, querido, que promessa de Deus. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Amém. Uma outra razão de eu ver Lázaro ser levado ao paraíso pelos anjos. Eu penso que ele tinha uma das maiores virtudes, que era a humildade. Virtude que faltou na vida desse homem rico que foi ao Hades. E que tem faltado na vida de muitas pessoas. O Hades, queridos, é o lugar para onde vão os ímpios, incrédulos e os desobedientes a Deus e a sua palavra após a morte, para aguardarem o juízo final. Que o tormento, a agonia e separação já começam no Hades, fica evidenciado pela lastimável situação deste rico, que estava atormentado com a chama do Hades. Eu fiquei pensando, qual deveria ter sido o maior pecado deste rico? Porque ele estava atormentado na língua. E ele clamou, ele orou para que Abraão pedisse para que Lázaro refrescasse o dedo na água e tocasse na sua língua, para trazer algum refrigério. É provável que ele fosse um caluniador. É provável que ele tenha sido um mentiroso. É muito provável que ele não usou a sua boca e a sua língua para exaltar, louvar e glorificar a Deus. E por essa razão ele estava sendo atormentado justamente na sua língua. Pela primeira vez, o rico manifestou preocupação e solicitude para outras pessoas. Ele clamou, ele suplicou para que Lázaro fosse até a casa do pai dele e informasse os seus 5 irmãos a respeito deste lugar de tormento, para que os seus 5 irmãos não fossem para o Hades juntamente com ele para sofrerem o tormento e a agonia eternos. Mas já era tarde demais. Pela primeira vez, queridos, ele decidiu orar. Enquanto ele vivia na sua casa, no seu habitat, no seu palácio ou na sua mansão, vestido de linho, de púrpura, ostentando toda uma vida. Ele nunca se preocupou em orar, porque ele tinha tudo, mas na verdade ele não tinha nada. Ele pensava que era rico, mas era pobre. Como diz a carta à igreja, lá no Apocalipse, que você conhece. Pela primeira vez ele decidiu orar, mas a sua oração foi rejeitada. Aquele que vivia de forma regalada e ostentada, passou a ficar desprovido de consolo,
e alegria pela primeira vez, para viver atormentado eternamente. Fica também evidente que entre o Hades e o paraíso há um grande abismo. Um abismo intransponível. De modo que os que desejam passar para o Hades, ou do Hades para o céu, ou do céu para o Hades, não consegue, segundo o versículo 26 do capítulo 16. O destino eterno de cada pessoa, queridos, é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertido na era vindoura. Mesmo pela intervenção de um homem como Abraão, ou de qualquer um outro sacerdote, ou de qualquer um outro profeta. Então ele chamou a multidão, Jesus Cristo, e os seus discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, se salvará. Aí Jesus termina esta mensagem, esta exortação. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Eu quero terminar esta mensagem mencionando o maior sermão de Jesus Cristo, no início do seu ministério, que você conhece, que nós conhecemos, mas não temos meditado, não temos refletido e às vezes nem praticado. E precisamos ser sinceros diante de Deus e diante dos homens, como disse o apóstolo Paulo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você tem chorado nesses dias? Eu acredito que sim. Às vezes eu choro em ver situações de pessoas, de famílias, da sociedade, pessoas da igreja. Mas bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Promessa de Deus, bem-aventurados os humildes. Estamos falando aqui da humildade deste Lázaro, mendigo doente. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe por que o rico não obteve misericórdia? Porque ele não foi misericordioso. Nós só colhemos o que plantamos. Ele não plantou misericórdia, por essa razão ele não colheu misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Que sejamos humildes. Que possamos depender da graça de Deus. Que as nossas necessidades sejam sempre supridas por aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Que Deus abençoe esta palavra. Que seja um ensino. Que seja uma admoestação. Que seja uma advertência. Para que possamos, um dia, viver sempre na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós procuramos, Senhor, trazer, Senhor, esta palavra através de uma reflexão, de um coração aberto, de uma dependência do Teu Espírito Santo, com um coração humilde, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, traduzir o recado de Deus para todos que estão conosco nesse momento. Ó, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Senhor, que esta palavra possa nos abençoar, nos alertar. Que esta palavra possa trazer, Senhor, o que tem faltado na vida de muitos: temor. O Senhor é um Deus, Senhor, de toda consolação. Venha consolar, Senhor, aqueles que estão chorando. Venha, Senhor, segurar nas mãos daqueles que se afastaram. Estende as tuas mãos, Senhor, para curar as feridas, tanto do corpo como da alma. Principalmente da alma, porque estas, Senhor, aqui machucam a vida. Estende as tuas mãos, Senhor, para manifestar misericórdia e perdão a todos nós, que necessitamos da tua graça e somos dependentes de ti. Nós terminamos essa oração, Senhor, com uma oração que sempre fazemos aqui, Senhor, em alguns momentos. Queremos declarar que te amamos, Senhor, e o Senhor sabe disso. E também queremos declarar que dependemos de ti. Que a tua paz esteja sobre nós, que a tua presença, que a tua graça. Que tenhamos, Senhor, uma semana de vitória. E um mês de novembro marcado com a tua presença nas nossas vidas. Hoje e para sempre nós oramos. Em nome de Jesus. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe rica, abundantemente e poderosamente. Quarta-feira, não perca, às 20 horas, encontro e restauração. Amém? Esteja conosco. Uma boa semana. Até mais. Fique com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.